Aquele esquema de família que a gente vê em série americana, quando a gente vê a série sobre drags, é um negócio que existe no Brasil também, que aí você tem essa relação com o nome também, de ter a mãe drag, ou aquilo é uma coisa muito americana do rolê da década de 80 e de 90? Eu acho que é uma coisa de gay do mundo inteiro, não só de drag, né? Porque sua família já te deixa de lado de alguma forma. Mesmo quem não é expulso de casa, blá, 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 você encontra acolhimento com as suas amigas bichas, sabe? E eu tive isso também lá em Sorocaba, que eu sou de Sorocaba, pra quem não sabe. Tiveram drags que me conheceram, que me incentivaram a ser drag, que me ensinaram a me maquiar, não sei o que lá. Daí existiam várias famílias, daí tinha uma que eu tinha mais afinidade, daí fui adotada, só que não peguei o sobrenome. Porque eu ia te perguntar isso, porque tem coisa do nome também que também é ligado ao sobrenome e tem dessa origem as drag, de concurso, tem muito isso de sobrenome. Porque daí você já tem medo da família da drag, que você sabe que se a drag é daquela família, ela vai ganhar de você no concurso. Já perdi pra concurso pra drag de família. Drag de família. Que daí tem uma questão estrutural também. Muito, muito. E drag de concurso, elas são bonitas, né? Elas têm ali a beleza, o elan da coisa que eu não tinha. Mas a família é uma das coisas mais divertidas e legais, né? Porque na época que eu comecei, 1800 não sei quanto, não tinha tutorial de make, né? Não tinha YouTube, internet, não tinha YouTube. Então você precisava que alguém te ensinasse mesmo. Você ia pros lugares, eu ia pra balada mais cedo, entrava no camarim das drags, via elas se maquiando. Elas já iam na casa de um amigo meu pra maquiar a gente, pra gente ir aprendendo, entendeu? Várias drags lá de Sorocaba me ensinaram a ser quem eu sou. Você acha que a gente entrou nesse assunto, nem sei se esse era o assunto, mas... Você vai querendo se montar, né? Eu tô me sentindo... Eu tô empoderando vocês. Não, que eu tô falando... A Helena, minha filha, tem 22 anos. Vários amigos dela foram se maquiar em casa. Você acha que isso sempre aconteceu ou a gente tá vivendo numa época um pouquinho mais fácil para uma pessoa que quer fazer drag ou para alguma outra... Não sei se a minha pergunta faz sentido. Não, entendi. Eu acho que a gente vive uma época mais fácil, principalmente porque as gays são mais combativas. Antes a gente tinha muito medo que nossa família soubesse. Hoje em dia a geração Little Monster, se a família sabe... Claro que a gente tá exagerando aqui, né? Mas é muito mais comum você ter as bichas que a família descobriu... Elas enfrentam a própria família, entendeu? Elas se empoderam, elas já não têm aquele gap imenso que a gente tinha de primeiro aceitar a sexualidade, pra depois aceitar que eu posso me maquiar. Elas já nascem tudo montadas, as bichas são completamente loucas hoje em dia. É uma coisa que assusta até as gays mais velhas igual eu, sabe? Isso facilita muito isso, o acesso a se montar eu tenho uma pergunta que Sou assim, gay. que eu tenho... Não acredito. Eu sei que tava engasgada essa pergunta. E você realmente... fala isso publicamente na internet? Muita coisa é aberta. Isso que eu ia Aqui falar. é sobre. Abertamente, fechadamente. Então, o que eu ia falar é o seguinte. Eu já pensei sobre essa questão, né, que o Emílio estava falando, das gerações mais novas hoje estarem mais descoladas em relação a isso, menos preocupadas, né? Tipo, amigos meus professores, por exemplo, que falam, não, pelo menos nas classes que eu dou aula, sexualidade é uma não questão. Tipo, ninguém nem tá nem aí e tal. Mas eu fico pensando, isso não é um recorte de classe? Também. As pessoas pobres que são a maioria esmagadora do país, né? Se você for levar em conta a faixa de pobreza, essas coisas todas, enfim, né? As classes C, D e E, né? Não, D e E, eu acho que é um pouco mais complicado, né? Não, claro. Ainda mais porque boa parte dessas pessoas estão agora... falando de... Só que tem uma diferença também, assim, claro que para essas pessoas continua sendo difícil, e na maioria das vezes é muito difícil, só que antes, 15 anos atrás, eu comecei minha drag há 20 anos atrás, né? Você não via outras drags no mainstream, então você não tinha como se reconhecer sendo um LGBT. No mundo, entendeu? É isso que a gente começa aquele papo representatividade, blá blá blá, que o povo acha que é uma enrolação, mas é exatamente isso. Você não tinha uma drag na televisão sendo levada a sério pra você pensar, nossa, minha família me odeia, eu vivo num lugar que todo mundo me odeia, mas eu posso um dia ser uma Pablo Vittar. Você vai ser eu só posso um dia zoeira. ser alguém porque elas conseguiram, entendeu? Então, acho que isso mudou muito, isso empoderou muito essa geração. É verdade, né? Tinha, mas era sempre caricato, né? E era muito meio pouco, Tira né? sarro, às vezes.
vezes, né? Era o concurso de transformistas do Silvio Santos. Era uma bicha numa novela, que sempre era a gay pet, das famosas. Tinha a Rogéria, que não era bem uma drag, né? Mas a Rogéria... Ela começou como drag, se tornou uma mulher trans, né? Com uma história bem bonita, mas ficar naquilo era num show de calouro. Não era alguém que tinha a identificação com um adolescente, por exemplo. Ela participava de novela e tal, mas porque ela também é de uma geração bem anterior, né? Você tem referências hoje, né? Hoje em dia a internet trouxe referências que não existiam. Assim, o Lafon, que fazia a Vera Verão, que também era muito estereotipado. E eu falando agora que você tava contando, uma vez eu tava vendo um vídeo da Mandy falando que até ela ver o primeiro vídeo de uma mulher trans explicando o que ela era, ela nunca tinha entendido o que ela era. Isso é muito louco, assim. Então ela teve que ver o primeiro vídeo pra ela olhar e falar assim, nossa, eu sou assim. E aí ela conta uma história que eu acho que é bem emocionante. É um diagnóstico. É meio que um diagnóstico, mas e aí ela conta que ela ainda, nesse mesmo dia, ela pega a mãe dela, coloca a mãe dela pra assistir o vídeo, e a mãe dela fala assim, nossa, a gente descobriu quem você é. Isso é muito interessante, porque a mãe, uma pessoa muito humilde, de interior e tudo mais, né? Mas eu acho sabia que assim, que tinha alguma coisa que era uma pessoa diferente, que era uma pessoa que tinha... Mas isso é uma coisa que eu não... Tem vez que eu concordo, tem vez que não. Que fala assim, ó... a gente vive na melhor época do mundo para ser uma minoria. Que nós três não somos. Isso não quer dizer que é bom ser uma minoria no mundo que a gente vive. Ainda a gente tem muita violência, muita opressão. Mas você não concorda? Mas é melhor do que na década de 50. Eu acho, então... é melhor do que há 20 anos atrás. Né? Dá pra perceber agora, na ditadura, já. Na verdade, eu me arriscaria a dizer que haveria pouca diferença entre anos 50 e anos 2000. E há muita diferença, né, a partir de 2000 tipo, a virada do século, principalmente por causa das redes sociais. Imagina, em 2012, eu fiz um vídeo falando que, tipo, a homossexualidade era natural. Cara, aquilo ali era como se eu estivesse falando uma atrocidade. Das pessoas falarem, não, mas como que você tá falando isso? Eu falei, gente, mas é que eu também fiquei surpreso, porque eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Aí, quer dizer, eu tinha parado pra pensar um ano antes, e aí eu fui ler e eu falei, um dia eu faço um roteiro sobre isso. E aí depois eu fiz e aí, tipo, cara, mas na época foi uma coisa show. Agora, 2011 pra hoje é uma eternidade. Não, é que eu fico em dúvida um pouco, porque a gente tá entrando numa época em que a gente tá vivendo em alguns aspectos um evangelistão, né? A gente vê principalmente um crescimento político de uma visão de mundo que dá uns passos atrás nesse mundo que a gente tá vivendo. Mas né? eu acho que hoje em dia a gente já vivenciou o que é ser melhor do que isso, coisa que não existia antes. Eu acho que hoje em dia tem um acolhimento para LGBTs que são expulsos por causa de famílias evangélicas, coisa que não existia antes, sabe? Eu acho que hoje em dia ver outras possibilidades, isso é possível. Perfeito. Sem contar que a gente tem direitos garantidos, né? O casamento, gay poder doar sangue, que é uma coisa que não podia até 2, 3 anos atrás. Então tem várias conquistas que estão sempre por um fio da gente perder, mas que aconteceram e que eu, assim, tirando toda a parte política, eu acho que, sei lá, eu quando era criança, adolescente, eu nunca imaginei que eu ia ver uma drag, igual a Pablo Vittar, sendo levada a sério, tendo as músicas mais ouvidas no país e no mundo, como uma artista mesmo, sabe? E isso era inimaginável em qualquer época antes dessa. E agora a gente pode ver isso, pode imaginar isso, sabe? Então, sem dúvida, a gente tá vivendo a melhor fase, só que isso tem um lado ruim. Tandam. O lado ruim é que temos toda uma geração de gays que cresceram, sei lá, em 2015 elas tinham 10 aninhos. Agora, todo mundo se empoderou, tem gay em tudo que é lugar, chove viado e não sei o quê. Elas acham que os direitos já estão aí. Perfeito. Então elas deixaram de ter aquela coisa combativa. Elas ficaram, mas não, a gente tá aí, tá de boa, e começam a criticar a própria militância LGBT. Então isso é uma coisa que a gente precisa correr atrás. Por isso eu vou voltar a militar. O gigante acordou. Mas você volta a militar eu agora. Eu volto porque o AdSense... Não, eu volto porque eu acho que tô mais de boa pra voltar a militar, né? Os últimos anos eu tava muito mal, agora... Não, e a pandemia cansou todo mundo, exatamente, né? Ninguém aguentava mais. Ninguém aguenta. É que foi o combo também, né?
É o combo pandemia, mas o governo que estava naquele momento. Sim. É a conjunção de fatores e você terríveis, se desesperar, né? com o mundo, né? Sim. Perdi a esperança completamente. Falei, só quero falar de assombração alienígena. E tenho sido feliz assim.